sua Bíblia rapidinho aí, por favor. Daniel. Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo número 6. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua e sobre a minha. Daniel, capítulo número 6, versículo de número 10. 10, olha o que diz a palavra. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse texto, ele vai falar de Daniel. Aqui Daniel já está no segundo império. Ele estava primeiro no império de Babilônia, agora ele já está no império Medo-Persa, ok? Então, dentro desse império Medo-Persa, as pessoas queriam pegar Daniel numa armadilha. E uma coisa importante desse texto é que não conseguiam pegar Daniel em nada de práticas erradas que ele fazia. A única forma de pegar o camarada era através da prática da sua própria lei. Que a sua vida e a minha vida seja assim, irmãos, uma vida correta diante dos homens e diante de Deus. Vou repetir, que a sua vida seja correta diante dos homens e diante de Deus. E eu vou liberar uma palavra para você e para mim. Deus não precisa de coisa errada para abençoar você. Vou repetir, Deus não precisa que você faça práticas erradas para Ele abençoar e prosperar você. Porque as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Amém? Você está passando na estrada e tombou na estrada um carregamento de picanha, aquele monte de caixa de picanha, aquele monte de caixa de picanha na rua, o caminhoneiro olhando o caminhão caído e aquele monte de gente saindo com a caixa de picanha nas costas. Aí você olha para aquele monte de picanha e fala assim: Deus, é Deus, pastor. Viu? Viu como é que uns estão rindo assim? Meu irmão, eu garanto a você, Deus não precisa dar prejuízo para ninguém para abençoar, porque o céu é rico e o céu é provedor das suas necessidades. Diga amém, irmão. Você foi numa loja e comprou um negócio. Comprou uma parada lá que custava R$1.000, seja lá o que for. Comprou um shampoo que custa R$1.000. Tá bom. É só para você se atentar. E aí a pessoa foi, a menina do caixa, na hora de passar seu cartão, ela esqueceu de botar um 0. Ou seja, quanto que passou no seu cartão? Ou seja, o que aconteceu? Deus te abençoou porque a mulher te deu um desconto de R$900. Você sabe que no final do dia, quando ela fechar o caixa, o que vai acontecer? Aí você vai para casa achar que esses R$900 foi bênção de Deus? De forma alguma. Deus não trará prejuízo para alguém para poder abençoar você. Suas mãos serão limpas. Vou repetir, irmão. Aleluia. Suas mãos serão limpas. Deus vai te abençoar o trabalho das suas mãos e você não vai precisar corromper seus princípios para Deus te abençoar. Ah, pastor, eu estou apaixonada por um cara, mas ele disse que ele só fica comigo se eu dormir com ele. Então não é de Deus não, chefe. Porque, escute, alguém que não respeita seus princípios não respeita você. Porque você é o princípio que você desposou como verdade. Deus não precisa de coisas erradas para te abençoar. Diga amém, irmão. Então a sua prática, recebe isso aqui. A sua prática diária vai defender aquilo que você tem. Escute, a sua prática de lisura vai falar alto diante de Deus. O que diz o texto? Daniel era conhecido pela sua lisura. Que você seja conhecido aonde você for pela uma pessoa de lisura. Que todo mundo que falar da sua firma possa dizer: esse camarada é um excelente profissional.
Esse vendedor aqui, ele é um excelente vendedor, porque ele é correto naquilo que ele faz. Então pegaram Daniel nisso aqui. Então falando assim, rei, assina um edito para que ninguém ore ao seu Deus durante 30 dias. O rei foi e assinou, e já era, meu irmão. Era o decreto dos reis da Pérsia, que a palavra do rei não volta atrás. O que aconteceu? Olha o que diz o texto sagrado. Daniel orava quantas vezes? 3 vezes. Isso aqui, Rodrigão, não é uma prática incomum. Daniel, capítulo número 55, versículo 17, Davi diz assim, e eu orarei ao Senhor de manhã, de tarde e à noite. Agora escute bem uma coisa. A lei dizia que deveria orar de manhã, sacrificar de manhã e à tarde, 2 vezes. A exigência de Deus era quantas vezes? A exigência de Deus era 2 vezes, mas Daniel está fazendo? Porque não quer dizer que Deus me mande fazer uma coisa que eu não possa superabundar naquilo que eu vou fazer para Ele. Tem muitas pessoas que só fazem aquilo que se manda. Mas existem outras que entenderam o princípio, que eu não preciso fazer apenas aquilo que Deus me manda, eu posso superabundar naquilo que eu desejo fazer. Outra coisa que eu vou dizer para você, então ele tem uma prática. O que os camaradas fizeram? Foram pegar e eles mandaram dizer assim, não ore porque você vai morrer. O que diz o texto? Ele, ao invés de fechar a janela, ele abre a janela. E a janela dele era virada para onde? Para Jerusalém. Agora escute uma coisa, ele está no estrangeiro, Jerusalém já está destruída, mas as janelas dele estão viradas para Jerusalém, ou seja, ele está em outro fuso horário. Ele está em Babilônia, mas o seu fuso horário é de Jerusalém. Ou seja, eu estou num mundo que está me dizendo, quanto mais retém, mais você prospera. Eu estou no fuso horário do céu, que diz, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é um outro fuso horário. Isso é uma crença. Agora, escute bem uma coisa e aqui eu termino. Esse camarada, ele toma essa posição. Escute. Ele toma todo mundo está dizendo, pare de fazer. Pare de fazer. A lei diz, para de fazer. E ele fala assim, eu não paro. Eu continuarei sacrificando. Mesmo que sacrificar me custe alguma coisa muito dolorosa. Ir para a cova dos leões. Agora escute bem uma coisa. Ele foi para a cova dos leões, sim ou não? Sim. Porém, escute. Ele foi na cova dos leões, mas Deus desceu na cova com ele dos leões, e quando ele saiu promovido. Então eu quero dizer uma coisa para você, que talvez as tuas circunstâncias da sua vida estão dizendo para você parar de fazer o que você tem costume de fazer. Está dizendo, pare de ofertar, pare de dizimar, mas Daniel está me mostrando aqui. Mantenha a sua prática. Mantenha a sua prática, que o céu vai responder a sua prática. Vou repetir isso aqui, porque isso aqui valeria um glória melhor. Mantenha a sua rotina, mantenha a sua prática, porque o céu vai responder à prática que você tem. Escute uma coisa, irmão, eu não sei tu, Vaso, mas eu acredito em palavra profética. E, meu irmão, eu tenho muito tranquilo com relação a isso. Se o Vaso profetizou, eu recebo a palavra, depois eu vou lá no Vaso lá e... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem um pastor, ele pregou no café de pastores aqui. Jorginho de Xerém profetizou para ele e falou assim, olha, pastor Gesiel, Deus está te dando um livramento de morte. O Senhor está me mostrando, Ele está te dando um livramento de morte. Aí na hora, irmão, falar que é livramento, amém. Pastor Gesiel, meu filho, foi tentar abrir uma porta de uma igreja que ele foi tentar passar pelos fundos na obra, e ele forçou a porta não era para passar por ali. Quando ele forçou, ele gordão daquele jeito, ele tropeçou, caiu, o cabo de uma pá entrou nas costas dele, entrou nas costas e saiu aqui, ó, vazou ele de fora a fora. Ele ficou 3 horas dentro da sapata com uma madeira aqui. Quando levou para o hospital, o pessoal falou, se arrancar vai dar hemorragia, vai morrer, se largar morre.
Você sabe o que aconteceu? Sabe o que a esposa dele fez? Eu tive com ela quarta-feira, no dia do café, e brinquei com ela. Ela falou assim, eu fiz mesmo, pastor, porque eu não falei para ele entregar. Eu falei para ele, você não profetizou que Deus estava dando livramento de morte, agora você se vira com Deus, porque eu não posso perder meu marido, não. Você se dá o seu jeito aí com Deus agora. Ô, mulher braba. Aí Jorginho já não gagueja, né? E teve um profeta aqui que falou aqui, que até o final do ano, Deus ia fazer coisas extraordinárias ainda, esse final de ano, que seria final de ano de céu aberto, irmão. Eu estou debaixo dessa palavra. Você está debaixo dessa palavra? Então, nessa noite, eu quero convidar você a você ofertar ao Senhor. A você manter a sua prática de fé, a você manter a sua prática, a sua rotina de fidelidade ao Senhor, porque o Senhor vai abrir as portas para você. O Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida. Eu creio, irmão. Eu creio. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Mas você tem fé para manter a sua rotina? Você tem fé para fazer como Daniel estava pedindo que fizesse de manhã e de tarde? Ele fazia assim, não, eu vou introduzir o meio-dia. Eu vou introduzir o meio-dia. Então, eu acredito, quando eu faço algo além do que eu posso, o céu me responde com a porção mais do que abundante sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero convidar você para nós ofertarmos ao Senhor nessa noite.